Olá! Então, vamos aos símbolos sabianos. Lembrando que estamos nos graus de touro e hoje é o grau 29. Se você tem qualquer uma das linhas das suas casas ou planetas no grau 29, esse vídeo é para você. Eu, como sempre, vou dar a minha interpretação da primeira passagem do símbolo, que é a passagem mais longa, e a segunda eu vou ler na íntegra. Então, vamos lá. Grau 29 de touro. Um homem robusto, um chicote na mão, expulsa adiante dele 2 escravos acorrentados e, saindo do portal que ele acaba de transpor, uma mulher sem moderação arrasta um bode pelos chifres. Então, essa passagem fala de um homem robusto, ou seja, um homem forte, né? Um homem corpulento. Ele tem um chicote na mão e ele expulsa 2 escravos que estão adiante dele, ou seja, ele expulsa 2 escravos que estão acorrentados adiante dele. Então, aqui fala de escravos, né? Pessoas que eram submetidas a algum trabalho forçado e eles estão acorrentados. Então, essa passagem me fez lembrar uma situação onde se malha cachorro morto, sabe? É mais ou menos isso. É como se a situação já está difícil e você ainda assim torna ela mais difícil. Então, esse homem, ele coloca para fora, dá a entender que ele coloca para fora esses 2 escravos acorrentados por conta dele estar dentro de algum lugar. Né? Porque aqui fala, adiante deles 2 escravos acorrentados e saindo do portal que ele acaba de transpor. Então, esse homem robusto, com chicote na mão, ele acaba de transpor um portal. E diante dele tem 2 escravos acorrentados. Então, quem estava dentro, dá a entender que era um homem. E adiante dele, né? Assim que ele transpôs o portal, ele viu adiante dele 2 escravos acorrentados. Mas aqui fala de uma expulsão. Se fala de uma expulsão, fala de uma tentativa de entrar, ou então de alguém que estava ali, a revelia do dono do local, do homem. Então, há uma ação desnecessária diante de 2 pessoas que já estão acorrentadas. Então, essa expulsão, né, me remete a uma ação desnecessária. Ainda que os homens estivessem lá dentro a revelia, ou então ele obviamente que não queria essas pessoas lá, mas não é necessário o uso do chicote para expulsar essas pessoas. Então aqui me parece uma ação que ela é feita sem uma reflexão, sem uma ponderação. E para complementar essa ideia, diz que uma mulher sem moderação arrasta um bode pelos chifres. Então, esse sem moderação da mulher que arrasta o bode pelos chifres, levando também em consideração de que o bode é um ser inferior em termos de força em relação ao ser humano, e ela está arrastando sem moderação, e pelos chifres, né? Então, também parece uma atitude de uma covardia, digamos assim. Então, me parece uma covardia, tanto na questão do homem em relação aos escravos, como na questão da mulher. Ou seja, uma falta de tato, uma falta de discernimento, uma ação imoderada, uma ação que é uma ação de uso da força, de uma força sem uma moderação. Então, essa característica do grau 29 de touro me remete a uma atitude que não leva em consideração o bom senso. Uma atitude que muitas vezes pode representar uma covardia, no qual a pessoa pode ser vítima ou causadora dessa covardia. Então, uma situação na vida da pessoa onde ela tem o grau 29 de touro, seja por casas, ou seja em relação ao planeta, em que tem uma questão em que a ação ela é uma ação que não é pensada, que não há discernimento em relação a ela.
né? Fala de um homem que ele tem força. E se ele tem força, não é necessário o uso de um chicote. E os homens estão acorrentados. E ele sai de um lugar e está diante desses homens, que aqui não diz se tenta entrar ou se estava dentro, mas aqui me parecem que estava diante ali de um espaço externo, no qual o homem transpõe esse espaço externo, ou seja, ele vai na direção desses homens. Então, é uma ação deliberada, né? Diz que adiante dele 2 escravos acorrentados. E saindo do portal que ele acaba de transpor, né? O homem acaba de transpor. Então, o homem vai na direção desses escravos. E a mulher, ela arrasta o bode sem moderação. Lembrando que os animais, pelo menos na minha interpretação, elas têm uma característica bastante voltada para os instintos humanos, de você ser muito direta em relação aos seus instintos, querer tirá-los à força, sem um discernimento, sem uma técnica ou sem um raciocínio. Né? Porque as nossas questões instintivas, elas já são elas são naturais. Então, é como se a pessoa ela cedesse aos instintos de uma maneira muito natural, muito agressiva. Não há um controle de uma submissão, não há um controle de uma educação da questão instintiva. Ela é ou vivida com força, com violência, ou ela de alguma forma, vivida sem discernimento. Então, é uma característica instintiva no sujeito que a pessoa tenta dominar sem as armas necessárias para se dominar. Isso tem a ver com o planeta e tem a ver com a linha da casa. Então, vamos agora à passagem mais rápida, que eu sempre leio na íntegra. Uma mulher arrastando um bode pelos chifres. Então, ela está arrastando o bode, ela não está nem só segurando, né? Ela arrasta o bode pelos chifres, como na primeira passagem, ela também arrasta, né? Ela segura e ela arrasta o bode pelos chifres. Então, é algo que também remete a uma situação desnecessária, a uma atividade desnecessária e muitas vezes há uma perda de energia aí nessa tentativa de domar o animal ou os seres que já estão acorrentados, as pessoas que já estão acorrentadas, que já estão numa situação de submissão por serem escravos e também levando em consideração que os animais podem representar aí um instinto do ser humano. Então, essa foi a passagem do grau 29 de Touro. Um abraço a todos.